contador, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir é Viver na playlist de Contabilidade Introdutória, que é um curso da FEA que introduz a contabilidade, os conceitos fundamentais, onde eu sou o monitor. E nessa aula nós vamos falar sobre o conceito de contas. O conceito de contas é extremamente relevante para a contabilidade, porque basicamente é a partir dele que tudo que nós vamos fazer é organizado. Então, basicamente, quando a gente está falando de contabilidade, nós estamos fazendo operações com dinheiro, né? O dinheiro vem de um lugar, vai para o outro, e ele precisa ser classificado. E nessa necessidade de classificar as operações, é necessário criar contas. Basicamente, as contas são um conjunto de coisas que possuem características de mensuração ou critérios semelhantes, onde nós podemos agrupar essas coisas para que elas tenham um único nome. Porque imagina que a gente vai fazer operações com uma empresa e para cada nota fiscal que a gente emite, para cada coisa que a gente vende, para cada coisa que a gente compra, a gente colocasse no balanço separadamente. Ia ficar assim com diversas linhas, infinitas linhas, e as coisas ficariam confusas. Então a gente tem uma necessidade de dar uma enxugada. Ou seja, a gente agrupa as coisas nessas contas de modo a que elas tenham maior relevância. E a gente vai falar sobre exemplos de contas mais para frente. Para começar, eu gostaria de pegar alguns trechos do CPC 00 Revisão 2, que fala, dentre outras coisas, sobre unidade de conta. Então vamos ler o que ele define como sendo uma unidade de conta. A unidade de conta é o direito ou grupo de direitos, a obrigação ou grupo de obrigações, ou o grupo de direitos e obrigações, aos quais se aplicam critérios de reconhecimento e conceitos de mensuração. Então, olha só, ele fala de direito ou grupo, obrigação ou grupo. Então, basicamente, quando ele está falando entre direitos e obrigações, ele está se referindo a ativo e passivo. Como a gente falou na aula anterior, a gente tem um balanço patrimonial, onde desse lado aqui nós temos as contas do ativo, aqui passivo mais patrimônio líquido. Então, quando ele fala direito, ele está se referindo principalmente aos ativos. E por que ele fala que uma unidade de conta é um direito ou grupo de direitos? Porque a gente pode ter uma conta que tem apenas uma coisa envolvida, ou a gente pode ter uma conta que agrupa algumas coisas parecidas. Eu vou citar isso mais pra frente. Então, pode ser uma coisa sozinha, ou diversas coisas que são semelhantes, assim, que podem ser juntadas de tal forma a compor um único grupo, uma única unidade de conta, como sendo um grupo de direitos. A mesma coisa, analogamente, para obrigações, que seriam passivos, podem ser representadas obrigações individuais ou um grupo de obrigações semelhantes que podem ser unidos como sendo uma coisa só. E aí ele fala aos quais se aplicam critérios de reconhecimento e conceitos de mensuração. Então, basicamente, essas coisas precisam ser classificáveis, né? Então, imagina que eu crio um algoritmo para classificar coisas. Esse algoritmo tem que ser capaz de pegar todas as coisas que vão entrar numa unidade de conta e mandar para essa caixinha, né? Ou seja, se eu crio um critério de reconhecimento e conceitos de mensuração, escrevo lá uma frase, para entrar aqui, essa coisa precisa estar essa característica, essa e essa característica. Bom, passou nesses três critérios? Beleza, isso entra nessa unidade de conta. Então, a gente vai ter critérios de mensuração, né, conceitos de mensuração, critérios de reconhecimento, onde, tendo esses critérios, a coisa entra numa caixinha de uma conta, ou entra numa outra. E caso a gente tenha alguma coisa que não está se encaixando, é necessário criar uma nova conta. Então, a gente até vai falar disso nessa parte vermelha aqui de baixo. Bom, continuando, 4.49 ali do CPC 00 Revisão 2. Para apresentação e divulgação, ativos e passivos, receitas e despesas podem precisar ser agregados ou separados em componentes. Então, já abrindo aqui o que ele fala de direito ou grupo de direitos, obrigação ou grupo de obrigações, ele cita novamente que contas podem ser ativos, passivos, receitas e despesas. E aqui ele nem falou do patrimônio líquido, mas o patrimônio líquido possui suas contas, né? E aí ele fala algo que eu estava dando como argumento para direito ou grupo de direitos. Quando ele fala podem precisar ser agregados ou separados,
Então, imagina que eu tenho diversas coisas muito parecidas que não vale a pena eu separar. Então, isso serve muito para estoques, né? Eu tenho diversos produtos muito similares e não vale muito a pena eu ficar falando o quanto que eu tenho de cada um. Imagina, por exemplo, que eu estou vendendo toalhas, eu tenho uma toalha de cada cor, e que para fins de venda elas têm o mesmo custo, elas têm o mesmo preço de venda. Então talvez para fins de balanço não seja necessário eu falar que eu tenho toalha vermelha, toalha amarela, toalha azul. Talvez para questões de manejamento de estoque, qual que eu preciso comprar mais, qual que eu preciso comprar menos, sim. Mas para fins contábeis isso não é importante, né? Então eu posso agregar todas essas toalhas num grupo toalhas, independente da cor. Estou dando um exemplo simples, mas pense outras questões que podem ser agregadas. Vou falar disso mais para frente também. Ou imagina que eu tenho uma conta imóveis, e essa conta imóveis ela tá tão representativa no balanço da empresa que talvez faça sentido eu separar, falar, olha, esse aqui são os edifícios, aqui estão as casas da empresa, aqui estão as propriedades rurais. Então pode ser que uma conta seja tão relevante que seja interessante a gente destrinchar ela, e pode ter contas que nem são tão relevantes, mas que juntas formam uma relevância grande, então portanto a gente deve agregá-las. Então sempre que você tiver contas, você pode agregá-las ou separá-las de acordo com os seus critérios, com o objetivo de que isso seja o mais útil possível para o usuário da sua contabilidade. Como segue no 4.51, uma unidade de conta ela é selecionada para fornecer informações úteis. Então, imagina que eu tenho uma unidade de conta que tem um nome lá que ninguém consegue entender qual que é o nome. Então, diversas contas gerais. Eu não sei o que é aquilo, então isso é uma informação útil? Não, por isso que o nome é importante. Então, sempre que uma conta começa a ganhar relevância, começa a ganhar uma proporção grande dentro do balanço de uma empresa, talvez seja importante a gente fazer separações. Porque quanto mais explícito o que está acontecendo na contabilidade da empresa, faz com que as informações fiquem mais úteis ao usuário. Isso pode acontecer tanto na separação das contas quanto na agregação. Então, isso aí você vai sentindo, você vai perceber. Sendo assim, imagina que cada indústria, cada tipo de empresa, prestadora de serviço, comercial, industrial, todas essas empresas possuem suas atividades, e coisas que uma empresa de indústria faz não necessariamente aparecem numa empresa comercial, né, que faz compra e venda de mercadorias. Então, o que eu estou querendo dizer com essa frase vermelha aqui é que nem sempre o tipo de conta que vai ter numa empresa vai ser na outra. Então, como que funciona? Basicamente, quando você está lá construindo a contabilidade de uma empresa, você define um plano de contas. O que seria um plano de contas? Você pensa assim, nossa, essa empresa aqui, ela vende mercadorias? Ah, então eu tenho que ter a conta estoques, eu tenho que ter a conta fornecedores, eu tenho que ter a conta custo da mercadoria vendida. Então, sempre que você vai estabelecer uma empresa, você precisa pensar quais são as operações contábeis que você pretende fazer para identificar quais contas você precisa ter no seu chamado plano de contas. O plano de contas nada mais é do que a estrutura de todas as contas que você precisa ter para rodar a contabilidade da empresa. Isso aqui já é uma dica para uma P1. Por quê? Às vezes, numa prova já vai ter lá determinadas contas, mas devido a uma operação lá, devido a um lançamento que for dado, você vai ter que criar uma nova conta. Então você tem essa liberdade para criar uma conta caso nenhuma das outras que você possui se encaixe. Você não consiga classificar aquele lançamento, aquele evento dentro de uma conta que já existe. Além disso, tem uma certa liberdade em nomear. Então vai ter gente que vai escrever contas a pagar, vai ter alguém que vai colocar terreno a pagar, porque o lançamento foi de um terreno que você ainda não pagou. Estou dando um exemplo simples, mas existe uma maleabilidade. Então não espere que você e seu colega coloquem o mesmo nome para tudo numa questão de prova, por exemplo. Mas, dado que você é uma empresa, você vai definir e aí vai ter sempre o mesmo nome. E as empresas costumam ter nomes semelhantes para as coisas, né? É uma convenção chamar coisas de mercadoria que você ainda não pagou de fornecedores. Então, ao longo do tempo, você vai pegando também o jeito dos nomes que costumam ser utilizados
mas dá para mudar um pouco os nomes de acordo com as suas necessidades. Por fim, eu gostaria de dar alguns exemplos de contas, tanto no ativo, no passivo, no patrimônio líquido, em contas de resultado. Então, por exemplo, caixa e equivalentes de caixa. Imagina que você tem uma empresa muito grande e que ela acaba tendo conta nos 4 principais bancos do Brasil, né? Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil. E que você tem lá um dinheiro em conta corrente, mas você também tem aqueles fundos de liquidez diária, sabe? Então você tem dinheiro em 4 bancos, tem dinheiro no caixa nesses 4 bancos, você também tem dinheiro físico da sua empresa, e você também tem algumas aplicações financeiras dessas de curtíssimo prazo que você nem considera como sendo um título, né? Imagina você falar que você tem pelo menos aí 9 contas para falar que você tem dinheiro. Não, a empresa junta tudo isso num tal de caixa equivalente de caixa, que é todo aquele dinheiro que você consegue tirar imediatamente, se você precisar, e que ele não tem risco de oscilação, né? Se fosse um título, por exemplo, aqueles que têm marcação a mercado, aí ele já não pode entrar em caixa equivalente de caixa. Então, isso aqui é um exemplo de coisas que estão sendo agregadas para poder formar uma única conta, uma conta extremamente relevante para uma empresa, que é o caixa equivalente de caixa. Seguindo, a gente tem a conta de estoque, que são todas aquelas mercadorias que você comprou e que não necessariamente você já vendeu, por isso que está no estoque. Se você já tivesse vendido, não estaria no estoque. E aqui vai entrar um bolão, né? Vai entrar diversas coisas juntas. E imagina que você é uma empresa que vende coisas em setores totalmente diferentes, assim, uma empresa bastante diversificada nos seus clientes. Aí talvez seja interessante você falar, ó, esse aqui é o estoque da parte de vestuário, esse aqui é o valor do estoque da parte automobilística, esse aqui é o estoque de imóveis que a gente vende. Então, talvez você separe. Dentro de estoque, vem uma parte muito importante para a primeira prova, que é a tal da ficha de controle de estoques. Além do valor lá no razonete, você precisa fazer um casamento entre valor total e quantidade total de coisas que você tem para saber o custo de cada unidade. Isso a gente vai aprender um pouco mais para frente, mas já fica um alerta que a ficha de controle de estoques pega muita gente e você precisa dar atenção a ela. Veículos também, se tem uma frota de veículos para rodar a sua empresa, você não vai lá colocar o nome de cada veículo no seu balanço. Você vai falar, pô, eu tenho aqui 130 veículos que eu uso para as minhas atividades, eu vou juntar isso tudo num bolão aí chamado veículos, para que o usuário da contabilidade entenda quanto que eu estou empregando de capital para conseguir ter a minha frota de veículos na minha empresa. Seguindo para uma conta do passivo, um exemplo é salários a pagar. Tudo aquilo que a empresa tem que pagar para os seus funcionários, né? Então, será que eu preciso separar uma conta para salário, outra conta para hora extra, outra conta para questões de 13º? Não, tudo que envolve folha de pagamento tá lá em salários a pagar, tá bom? Tudo agrupado ali. Outra conta do passivo muito importante, como eu já disse, são fornecedores, são todas aquelas contas, todas aquelas notas fiscais de produtos que você já recebeu, já faz parte do seu estoque, ou você até já vendeu, mas que você ainda vai pagar. Então, se você ainda não pagou, fica lá em fornecedores. Já se você pegou um empréstimo bancário, isso vai aparecer no seu passivo. Então, se você juntar todos os empréstimos que você fez, pode colocar lá na conta empréstimos. Bom, dando um exemplo aqui de conta do patrimônio líquido, tem a reserva de lucro. As contas do patrimônio líquido elas são um pouco mais abstratas da gente entender, então eu vou focar mais em falar sobre elas quando a gente de fato for falar sobre patrimônio líquido, para você entender o conceito de reserva de capital, capital social, reserva de lucro, dividendo adicional proposto. Essas coisas são um pouquinho mais contraintuitivas do que falar fornecedores e estoque, né? Então isso aqui eu vou dar mais atenção mais para frente. Além de ativos passivos e patrimônio líquido, existem as contas do tal do resultado, né, que a gente ainda não falou, porque o resultado aparece quando a gente for estudar demonstração de resultado de exercício, né, a tal da DRE. Então, por enquanto, estudando balanço, a gente não vai muito falar dessas coisas que envolvem o que a empresa está operando ali no dia a dia. A gente está falando de situações patrimoniais aqui, né, de ativos e passivos. Mas um exemplo aqui de conta do resultado seria a receita de vendas. Então, tudo que você vendeu ali precisa entrar como receita. E aqui é um caso onde a gente poderia fazer separação.
Imagina que essa empresa, ela presta serviços e vende produtos. Pode ter receita de vendas e receita de prestação de serviços. Então, é um caso onde é interessante fazer a separação. Por quê? Porque o usuário externo da contabilidade, quando for olhar, vai falar, olha, essa empresa aqui tá ganhando mais dinheiro vendendo produtos ou prestando serviços? Tá ganhando mais dinheiro prestando serviço. Ah, beleza, era o que eu imaginava mesmo. Ou não, acho que essa empresa aqui está crescendo as vendas. Então, seria interessante fazer essa separação e, de fato, as empresas fazem. Outra é esse nomezinho aqui que pode ser que você ainda não conheça, CMV, custo da mercadoria vendida. Isso aqui é muito importante. Aí você vai ver mais pra frente que tem um grande casamento entre 4 contas que eu já coloquei aqui. Isso daí eu vou fazer uma aula só para isso, só para explicar os 4 lançamentos que são necessários, que são, olha só, vê se você concorda comigo, que essas coisas estão intimamente ligadas. Estoque, fornecedor, receita de vendas e CMV. Isso aqui são 4 contas intimamente ligadas, né? Porque você comprou o estoque, ficou devendo o fornecedor, aí depois você tirou do estoque para ter o custo da sua mercadoria vendida e entrou um dinheiro. Né? Então essas 4 contas aí, elas conversam muito. A gente vai ver diversas contas que conversam entre si. Então cada conta, ela existe, mas sempre ela está conversando com alguma outra. Isso a gente vai depois ver, que é o tal do método das partidas dobradas. Tudo que sai de um lugar entra no outro na contabilidade. Não tem nenhum lançamento individual. As coisas têm sempre um lado e o outro, chamado de débito e crédito. E eu brinco muito que caso você não faça os dois lados, você fica perneta, né? Fica com uma perna só lá de Saci Pererê. Porque tudo tem que ter uma ida e uma volta. E essa interação entre as contas que é a grande magia do que a gente vai aprender nessa disciplina de contabilidade introdutória, beleza? Então, se você quiser, tira um print aí, copia no seu caderno e a gente se vê na próxima aula. Forte abraço e bons aportes!